Minutinho, começar aqui. Show, começou. Então, bom dia a todos, né? Agora que eu fui lembrado da gravação, né? Então, a primeira questão que foi levantada aqui, antes de a gente até mesmo começar a aula, foi a questão do Canadá, né? É interessante porque não creio que esse ponto específico caia, por exemplo, no PISME agora, né? Porque o PISME já daqui a umas 2 semanas, né? A primeira prova. Então, tipo assim, não deve ser um item que vai ser cobrado, até pela falta do tempo mesmo de você elaborar umas questões e colocar lá na prova, né? As provas provavelmente já devem estar prontas, já devem estar impressas e coisa e tal. Mas, assim, serve sempre para uma questão do Enem, para a prova que vai acontecer no final do ano, tá? Mas, assim, esse é um assunto, a climatologia é um assunto que está sempre sendo renovado, porque você sempre tem esse assunto, né, rolando na mídia, no cotidiano, né, e é um daqueles assuntos que a gente acaba discutindo muito, por quê? Porque existem várias opiniões que são sempre confrontadas, né? A gente viu bem o exemplo disso quando a gente envolve a ciência, no caso, por exemplo, da vacina, né? Agora, essa questão que está acontecendo no Canadá nos lembra, né, de um fato, e o frio que a gente está sofrendo, que a gente está sentindo aqui no Brasil, nos lembra que quando a gente está falando sobre aquecimento global, a gente está falando, na verdade, de uma alteração climática. E as alterações climáticas, elas são aquelas alterações que levam um período considerável de tempo para acontecer, né? Então, quando eu falo, olha, está ocorrendo um processo de aquecimento global, e eu estou querendo falar o quê? Que é um aquecimento da temperatura média da Terra, né? Que hoje está lá na casa dos 15 graus, 16 graus, e quando eu falo assim, olha, a Terra vai aquecer 1 grau ou 2 graus até o final do século XXI, né? O que, a princípio, parece pouca coisa, 2 graus, parece pouca coisa no clima, por exemplo, no dia, hoje, uma variação de temperatura de 2 graus num dia é uma pouca coisa. Mas quando a gente está falando numa escala planetária, a gente está, né, na verdade, pensando que esses 2 graus a mais em toda a atmosfera, em todo o corpo atmosférico, né, vai significar uma alteração significativa da dinâmica atmosférica, tá? Ou seja, da dinâmica do deslocamento de massas de ar, do deslocamento de frentes frias, de frentes quentes, né? Então, o que a gente pode observar é de que, paradoxalmente, ao que a gente pode imaginar em relação ao aquecimento global, tá? Pode ocorrer mais frio, por exemplo, em alguns lugares, né? Então, invernos mais frios, mais intensos, em lugares que não era comum ter invernos intensos, é uma consequência desse desequilíbrio, tá, da atmosfera. Tá? Ao mesmo tempo, locais que não tinham verões quentes ou que não têm o costume, o hábito de terem, né, verões quentes, você pode acabar tendo verões excessivamente quentes, tá? Então, esse ano, particularmente esse ano, a gente tem visto isso bem claro, né? Aqui no Brasil, né? Na verdade, nos últimos anos, a gente tem tido invernos que têm atingido temperaturas pico, né? Bem baixas, né? Temperaturas mínimas bem baixas, tá? E a gente tem visto isso principalmente nos países do hemisfério norte, principalmente os países mais setentrionais, a gente tem observado verões muito quentes, tá? Então, esse ano, está sendo noticiado aí, tá? O Canadá atingindo temperaturas altíssimas, e é engraçado, porque é engraçado e trágico ao mesmo tempo, né? Você tem tido números absurdamente altos de pessoas que morrem, né, por causa dessas temperaturas excessivas, tá? Paralelo a isso, a gente tem tido pessoas morrendo aqui no Brasil, por exemplo, na semana passada, né, nós tivemos pessoas, principalmente pessoas em situação de rua em São Paulo, morrendo por causa do frio, né? Então, são vítimas das mudanças climáticas. A gente não contabiliza assim, né? A gente costuma não contabilizar assim, morreu uma pessoa aqui, morreu uma pessoa aqui por causa do frio, tá, beleza. Morreu pessoas lá no Canadá por causa do calor. Mas se você botar na conta direitinho, são pessoas que estão morrendo por questões das mudanças climáticas, por questões climáticas. E não só isso. A própria economia também
tem sofrido bastante e existe uma dificuldade de você colocar isso numa conta, no número, para facilitar a nossa visualização. Mas, por exemplo, nos Estados Unidos, você tem tido, ano após ano, recordes de tempestades, de furacões, né? Ou seja, naturalmente, os Estados Unidos já tem um período que é atingido por furacões, tá? Mas as mudanças climáticas, principalmente a alteração das temperaturas das águas dos oceanos, tá? Isso tem gerado um aumento do ritmo, da frequência e da força dos furacões que atingem os Estados Unidos. Então, isso causa prejuízos absurdos, não só nas cidades, mas principalmente nas áreas rurais, né, que dependem bastante do clima mais estável. Tá? Então, como contabilizar isso? Como contabilizar pessoas que perderam suas casas por queimadas nas florestas temperadas lá no Canadá, né, ou na Califórnia? Como contabilizar pessoas que estão perdendo suas casas pelo mar estar avançando em determinadas regiões? Tá? É muito complicado, porque a gente está falando de um fenômeno global. Tá? O efeito é sentido localmente, nas localidades, nas cidades, nos bairros, né, nas fazendas, mas o efeito ele é na verdade, promovido por uma mudança global. Então, é muito complicado, tá? Muito complicado, e a gente vai tentar entender um pouquinho mais dessa complexidade hoje. Tá? Então, a gente já discutiu essa questão de tempo e clima na última aula, falamos sobre a importância da previsão do tempo. Tá? É interessante essa questão da previsão do tempo, porque no início da semana, domingo, estava um solzão assim, e aí eu abri lá eu tenho essa mania de acompanhar a questão de previsão do tempo, aí eu abri lá no Clima e Tempo, estava dizendo, a massa de ar fria histórica vai atingir o Brasil essa semana, né? E os caras estavam falando, quarta, quinta-feira, a temperatura vai despencar no Brasil. É interessante, né? Porque, tipo assim, aí eu falei aqui em casa, o pessoal, pô, mas tá mó solzão e coisa e tal. Não, mas olha, a previsão do tempo tem acertado bastante, principalmente dos anos para cá. Por quê? Porque você tem tido um investimento pesado em supercomputadores, o que tem melhorado significativamente essas previsões, né? E qual é o intuito dessas previsões? A gente falou na última aula também, né? Principalmente, não só, né, essa curiosidade de eu falar, olha, num dia quente, essa semana vai fazer frio a rodo, né? Não é só isso. A questão aqui é principalmente prevenir diversos setores da economia, né, das alterações climáticas, tá? E, inclusive, na questão de investimentos, de quanto vai se investir naquele ano, por exemplo, na safra de grãos, né? Sobre a questão de abastecimento de água, que é um outro ponto que é interessante, que pode ser também puxado dentro do assunto que a gente está discutindo. O Brasil está vivendo hoje uma das maiores crises hídricas da sua história, né? Também está na mídia. Eu digo assim, o aluno que ele é um vestibulando, o aluno que... Vocês ainda são alunos de ensino médio, né? Então, assim, sempre digo assim, olha, vocês têm que focar no ensino médio. Mas vocês já estão com um olhinho ali no vestibular. Então, vocês já podem se considerar também um pouco vestibulandos. Então, os alunos que são vestibulandos, eles têm que estar sempre antenados no que está passando na mídia, no jornal, porque muitas das vezes isso guia a prova, né? E uma das coisas que aconteceu também essa semana, né, é a questão até do ministro das Minas e Energia fazer um pronunciamento nacional, em cadeia nacional de rádio, televisão. Isso é muito raro, um ministro ir na televisão falar, né, para negar que a gente está à beira de um apagão. Ou seja, o que é o apagão? Seria uma crise de energia elétrica a ponto de, inclusive, gerar apagões no país inteiro, né? E é muito legal, porque toda vez que uma autoridade vai na televisão negar alguma coisa, é porque essa coisa já está acontecendo, tá? Então, se o ministro veio falar que, não, olha, não precisa se preocupar que não vai faltar luz, é porque o troço já está bravo, tá? E é interessante que ele também reforçou o quê? Não, mas não vai faltar luz, mas economizem, né? Usem energia com responsabilidade, coisa e tal. Então, isso é o quê? Isso é um indicativo de uma coisa que já está se observando há um tempo. Nós estamos com as nossas reservas hídricas muito abaixo do normal, né? E hidrelétricas, que é basicamente a principal fonte de energia elétrica do país, elas estão produzindo muito pouca energia, né? E aí, então, o que precisou se fazer? Ligar as inúmeras termoelétricas que nós temos espalhados pelo país, que compõem o sistema integrado de distribuição de energia.
qual é a consequência disso para o consumidor final? As termoelétricas são movidas a gás, a carvão, a óleo, né? E aí o que acontece? Essas termoelétricas acabam, né, tendo um combustível muito mais caro do que as hidrelétricas, que é basicamente água passando, ou seja, combustível 0,800. Então, a consequência para o consumidor final é o aumento do preço da luz, porque eles repassam esse custo para o consumidor. Então, a gente está, por exemplo, e o governo já pratica isso há alguns anos, né, um sistema de bandeiras. Né? De acordo com o uso das nossas hidrelétricas, os caras colocam bandeira verde, amarela, e coisa tal. Nós estamos agora, vejam vocês, para a ironia do destino, nós estamos na bandeira vermelha. Né? Sim, nossa bandeira agora é vermelha. E qual é a consequência disso? Um aumento significativo na conta de luz, um acréscimo de 44%. Né? Parece que os caras vão aumentar para 55%, né? O acréscimo no quilowatts-hora. Né? Então, assim, a conta de luz vai vir mais salgada. Essa é uma outra forma de forçar as pessoas a gastarem menos energia. Né? E aí a pessoa pode dizer assim, mas tá tranquilo, eu pago a luz aqui e fico de boa. Não é bem por aí. Né? Qualquer atividade econômica gasta energia elétrica. Então, se a loja fica aberta mais tempo, se a fábrica, né, quer produzir alguma coisa, né, se você quer transportar coisas, tudo isso gasta energia. Então, se você acrescenta valor na energia, isso acaba gerando um aumento em cascata. Por quê? Porque as outras coisas também aumentam. Então, para o consumidor final, um celular vai ficar mais caro, uma roupa vai ficar mais caro, a comida vai ficar mais cara. Por quê? Porque os comerciantes passam esses aumentos para os seus produtos. Tá? E vejam vocês, por que a gente está nessa situação toda? Né? Obviamente, uma falta de articulação do governo. E aí, quando eu falo isso, eu não estou falando especificamente deste governo. Né? Eu estou falando de todos os governos, isso é uma história do país. Né? Nossos governos eles têm muito pouco planejamento, eles trabalham muito mais com remediar situações. Então, tipo assim, a merda acontece, né? E aí eles tentam resolver. E por quê? Por que eu estou falando isso? Principalmente nessa questão da crise energética. A gente já passou por isso. Né? Há 20 anos atrás, quando vocês estavam nascendo, o Brasil atravessou o que até então era a sua pior crise hídrica da história. Né? E aí o que aconteceu? Houve a crise do apagão em algumas regiões, inclusive chegou a faltar luz também, tá? Mas aí o governo teve que correr para construir várias termoelétricas espalhadas pelo país, né, para reduzir esse problema. Só que qual é o problema? A economia cresce, mais pessoas nascem, né? E a necessidade de mais energia aumenta. E de lá para cá, não se investiu quase nada no aumento de novas geradoras de energia. Né? Se construiu lá Belo Monte, mas Belo Monte não é lá isso tudo que o pessoal achou que era. Coisa e tal. E aí, qual é a consequência final que a gente tem? Novamente, depois de 20 anos, a mesma crise que a gente já passava há 20 anos atrás. Tá? Esse foi o primeiro ponto, o governo. Segundo ponto, a questão climática. Porque ano após ano nós estamos batendo recordes de crise hídrica. Ou seja, há 20 anos atrás era o recorde de crise hídrica. Aí depois, há 15 anos atrás, outro recorde de crise hídrica. Ou seja, um período imenso sem chuva. Né? Então, isso é particularmente uma interferência da mudança climática. Ou seja, a mudança climática tem um papel aí importante nisso, e também as ações que o homem tem criado dentro da dinâmica regional, né, principalmente destruindo a Amazônia. E a gente vai falar isso um pouquinho mais para frente. A Amazônia, hoje, é a floresta que garante a chuva na nossa região aqui, principalmente Sudeste, Sul, tá? Com a redução significativa da área da Amazônia, nós vamos ter períodos aqui no Brasil, tá? Cada vez maiores, de estiagens, de longos períodos sem chuva, meses, né? Talvez até passando anos sem chuva. Então, essa é uma questão que a gente tem que entender. Também está no escopo das mudanças climáticas. Tá? Então, vejam vocês, quantas coisas, quantos assuntos diversos estão passando na mídia, tá? E estão relacionadas diretamente a mudanças climáticas. Tá? Fogo no Canadá,
estiagem e crise hídrica no Brasil, frio intenso no Brasil, tá? E existem até cientistas que fazem conexões também, tá? Eu li um artigo recentemente sobre o aumento de pandemias, tá? Da possibilidade de você ter pandemias e a questão da mudança climática, tá? Porque com a mudança climática você tem a destruição de habitats, tá? E junto com a destruição de habitats, pela mudança climática, também tem a destruição de habitats pelo homem, que vai lá, queima, destrói. Isso faz com que a gente entre em contato com vírus, bactérias, que estão nesses ambientes e que o ser humano não tinha contato antes. Então, a possibilidade de você ter, né, vírus e bactérias fazendo o salto evolutivo de animais para o ser humano, ele aumenta. Tá? Então, existe também a possibilidade de você estar prejudicando o ambiente, desequilibrando o ambiente, e isso, né, responder, isso ter uma resposta para a gente em forma de pandemias mais frequentes também. Tá? Então, tipo assim, vejam vocês a situação que a gente se encontra. Tá? Beleza. Então, a gente chegou a falar sobre essa questão, a gente falou na última aula sobre a atmosfera, falamos sobre a estrutura geral da atmosfera, né, a dinâmica, suas formas de subdivisão, falamos sobre a questão do buraco da camada de ozônio, falamos sobre a composição da atmosfera, tá? O campo magnético é um ponto muito, que eu vou passar aqui rápido. O campo magnético é basicamente um campo protetor, tá, que protege o nosso planeta, e principalmente de raios cósmicos, de radiação que vem do Sol, em forma de vento solar, né, raios cósmicos de uma forma geral. O campo magnético é uma força, né, igualzinho ao de um ímã, tá, que basicamente é produzido pela Terra, tá, graças à Terra ser geologicamente ativa. Ou seja, como o manto da Terra ele está em constante fricção e você tem um núcleo, né, metálico girando, né, e criando toda essa eletricidade estática, isso acaba também gerando um imenso campo magnético. Então, de certa forma, a Terra é como se fosse um grande ímã produzindo um campo magnético gigantesco. E é esse campo magnético, por exemplo, que move as bússolas, né? Então, que força misteriosa é essa que faz com que as bússolas sempre apontem para o norte? É o campo magnético produzido pela Terra, tá? Produzido pelo planeta Terra. É interessante sobre esse campo magnético é de que existem estudos que ele está enfraquecendo, o que pode indicar uma inversão do campo magnético de tempos em tempos. Quando a gente analisa geologicamente as rochas e coisa e tal, a gente percebe que o campo magnético pode ter as suas alterações, e isso pode gerar, sim, uma consequência para o clima também. Tá? Agora, ao contrário da atmosfera, do aquecimento global e coisa e tal, isso é um fenômeno que acontece sem nenhuma participação do ser humano. Né? Por que não tem nenhuma participação do ser humano? Porque, basicamente, eu estou falando de fenômenos que acontecem debaixo da Terra, no interior do globo. Então, são fenômenos que o ser humano não consegue interferir ou atingir. Tá? Eu estou falando de coisas que acontecem a centenas de quilômetros debaixo da Terra. E, aliás, isso é muito importante. Eu já vi questões de vestibular assim, principalmente questões discursivas, né? Não sei se vocês vão chegar a fazer questões discursivas, mas, assim, sobre fenômenos de que a Terra está respondendo a agressão que o homem está fazendo e coisa e tal. Aí o cara coloca tremores de terra, maremotos, tsunamis. Gente, nenhum desses fenômenos tem interferência do ser humano. Tá? São fenômenos sísmicos, como a gente vai falar no próximo aulão, eles acontecem debaixo da Terra. Os fenômenos que podem ser colocados na conta do ser humano, que o ser humano pode estar contribuindo para esses fenômenos, são furacões, são tufões, né? São tempestades, são ondas de frio, ondas de calor. Esses são fenômenos que interferem, ou seja, que o ser humano tem uma interferência direta. Tá? Eu estou correndo porque, infelizmente, não dá para falar com calma isso não. Tá? Então, aqui são algumas das auroras boreais, né, que são fenômenos que acontecem principalmente por causa, né, do contato desse vento solar com a atmosfera terrestre, né? Esse vento solar que é nada mais do que radiação que o Sol emite.
quando essa radiação atinge os átomos, tá, da atmosfera, ele excita eletricamente os átomos da atmosfera, e esses átomos excitados fazem o quê? Fazem o quê? Brilham, né? E aí, esse brilho, essas cores que a gente vê no céu, tá? A aurora boreal, no caso do norte, e a aurora austral, no caso do sul, tá? São fenômenos que acontecem por causa dessa radiação, dessa emissão de raios, tá? Deixa eu ver só aqui, o pessoal fez algumas considerações, e eu acabei pulando aqui, né? O pessoal falou de gravar a aula, beleza. Todo tipo de crise, né? Não sei o que o Hector quis dizer, em qual parte ele quis falar isso, porque eu acabo passando, né? Mas a Laís fala assim: quando eu vi o pronunciamento, lembrei de você explicando a situação, Zé. Né? É legal, porque, de certa forma, a geografia, eu acho que todas as matérias, se você conseguir contextualizar direitinho, você vê que elas estão falando do nosso dia a dia, né? Mas algumas são mais evidentes do que outras, esse dia a dia nosso, né? Então, história, sociologia, geografia, são matérias, né, do cotidiano, são matérias da sociedade em que vivemos. Então, toda vez que você conseguir conectar, se você conseguir conectar o que a gente está falando aqui com o nosso dia a dia, vocês vão toda hora, né, lembrar, e o Elcio falou isso, e o Diego falou isso, a Juliana, o Zé, porque basicamente são matérias da sociedade, né? Por isso, né, ciências sociais. Yuri fala assim: as duas usinas nucleares de Angra não ajudam a evitar essa falta de energia? Ô Yuri, a sua pergunta é muito legal, né? Porque, teoricamente, essas usinas, elas têm uma capacidade limitada de produção de energia, tá? E, por exemplo, Angra 1 é um projeto muito, muito falho, tá? Ele tem até o apelido de vagalume, né? Porque de vez em quando ele brilha, depois ele desliga, depois ele brilha, ou seja, é um projeto que depois se mostrou um projeto, né, falho. A própria usina, o próprio reator nuclear, que foi fornecido por uma empresa, né, a Westinghouse, né, depois se mostrou o reator em si, ele tinha falhas estruturais, né, e até rondou uma história de que talvez tenha sido proposital, que a Westinghouse tenha fornecido esse reator com um defeito propositalmente para o Brasil, para impedir que o Brasil tivesse acesso a esse tipo de energia, tá? Isso aí é o que rola lá, né, nas histórias aí, obscuras da nossa ditadura militar, mas o fato é de que todas as duas usinas, elas trabalham dentro dos seus limites, tá? E todas as termoelétricas, elas são só ligadas dentro de uma necessidade, tá? Então, essas duas usinas juntas, elas produzem o equivalente a 19% do consumo de energia do estado do Rio de Janeiro, né? Então, na verdade, para você ter usinas nucleares que tivessem um impacto grande na rede como um todo, você teria que ter seguido aquele projeto original. Quando o projeto das usinas foi feito, originalmente a ideia era se construir 3 usinas em Angra, né, mais 6 usinas na costa de São Paulo, né, ou seja, no litoral paulista. Tá? Então, você teria ao todo um projeto com 9 usinas nucleares, né, que iriam dar esse suporte à rede nacional de transmissão de energia. Só que como eu falei, o próprio Angra 1 já foi um projeto que se arrastou por décadas para ficar pronto, aí construiu, aí deu ruim, aí desligava, aí o Brasil processa o Westinghouse lá nos Estados Unidos. Na prática, escutem o que eu estou falando, Angra 1 é o projeto público mais caro da história do Brasil. Tá? Então, eu não sei se vocês podem pensar qualquer outra obra da história do Brasil, qualquer outra obra, o Itaipu, Ponte Rio-Niterói, você pode pensar Transamazônica, pode pensar qualquer coisa. Tá? Angra 1 é a obra mais cara da história do Brasil, por causa exatamente desses problemas, desses atrasos e coisa e tal, e sem falar daquela velha crítica de o Brasil precisa de usinas nucleares, nós temos rios, nós temos petróleo, nós temos o álcool, nós temos gás, nós temos várias outras fontes de energia, renováveis, inclusive, vento, sol,
por que gastar, né, rios de dinheiro em energia nuclear? Bem, na época, a ideia era o quê? Era dominar a tecnologia, tá? E existia um sonho entre os militares, sonho esse que sempre foi negado pelos militares, mas que em 1989 eles foram a público dizer que eles estavam encerrando o seu projeto de arma nuclear, né? Aquele que eles viveram a vida toda dizendo que eles não estavam fazendo, né? Então, tipo assim, existia um sonho por parte dos militares de desenvolver essa tecnologia como uma certa autonomia nuclear mesmo, tá? E aí, então, a Angra 2 foi construída depois, numa parceria com usinas alemãs, né? Ou seja, com empresas alemãs. Aí, a Angra 2, hoje em dia, é muito melhor do que a Angra 1, e também está se construindo ainda, também é uma obra que está se arrastando há décadas também, Angra 3, tá? Então, dentro de alguns anos, a gente vai ter 3 usinas ali nucleares perto de Angra, tá? Então, espero ter respondido a sua questão aí. Ela faz uma parte do papel dela lá, mas não o suficiente para resolver a crise energética do Brasil. E aquela questão, toda vez que você liga uma termoelétrica, gás, petróleo, nuclear, você está gastando combustível, e isso é uma energia mais cara, tá? Aí eu falo que o Brasil é todo tipo de crise, sanitária, política, mas, ô Hector, pode ficar tranquilo, a vida é contenção de crises, tá? É por isso que o pessoal fala quando alguém morre, assim, descanse em paz, porque é o único momento que você realmente vai descansar, tá? Então, se você puder e quiser olhar o copo meio cheio, enquanto a gente estiver em crises e problemas, basicamente é porque você está vivo, tá? Eu, todo dia, quando eu acordo sentindo alguma dor, eu penso, poxa, a única forma de não sentir dor é estar morto, então, beleza, vamos conviver com essa dor, né? Hector, eita, o perigo de virar um falo, né? E a gente também tem aqui também o Matheus dando risada aqui da discussão. Bem, voltando aqui então, pessoal, para o nosso conteúdo, podem continuar colocando aqui, né, considerações, eu vou ficar um pouco mais atento aos comentários aqui. O Hector fala que Juliano se orgulharia da sua filosofia. Eu espero, contaria bastante para mim isso, tá? Pessoal, então, de certa forma, essa aqui é a questão da... Eita, peraí, não tinha. Questão do campo magnético, tá? Aliás, as auroras boreais e austrais são consideravelmente um dos fenômenos mais bonitos da Terra. Eu realmente espero um dia não conseguir enxergar eles com os meus olhos. É claro, teria que ir para os polos para assistir isso, tá? Se a gente assistir um dia uma aurora boreal numa região que nós estamos, na latitude que nós estamos, isso é possível? É possível de acontecer, mas provavelmente alguma merda vai estar acontecendo. Tá? O Sol vai estar numa mega tempestade elétrica, né? E hoje em dia, toda a nossa rede de computadores, toda a nossa civilização depende de uma rede de satélites, de internet, coisa e tal, que se você tiver uma grande descarga elétrica vindo do Sol, ela poderia ser destruída completamente, tá? Jogando toda a nossa civilização para a Idade Média imediatamente, tá? Então, tipo assim, isso é um dos problemas também que hoje em dia, uma das catástrofes, né, que a gente poderia acabar sofrendo e que hoje em dia muitos cientistas alertam para esse negócio aí também. Ó. Olha, tem que preservar, tem que encontrar formas de proteger a nossa rede contra possíveis tempestades elétricas e coisa e tal. Isso já aconteceu no século XIX, mas no século XIX não existiam computadores, não existiam, né, televisão, nada disso, tá? Então, assim... e poderia levar até 10 anos para você restabelecer os sistemas elétricos de comunicação se você tivesse uma destruição completa da rede, né, por uma descarga elétrica de grandes proporções, né? Então, esse aí é um dos fatores também que estão fora do nosso alcance, fora da nossa capacidade de alteração, de que o ser humano também tem que se preocupar também de vez em quando, tá? Voltando aqui, pessoal, esse é um ponto muito importante do nosso conteúdo, tá, gente? Quando a gente fala sobre clima, é importante saber diferenciar fatores climáticos de elementos climáticos, tá? É muito comum as pessoas confundirem esses dois, né, esses dois itens,
tá? Basicamente, fatores climáticos são todos aqueles fatores que interferem no clima, tá? E é interessante porque quando eu estou falando sobre clima, eu estou geralmente falando sobre o clima de uma região. E o clima dessa região possui vários fatores que podem interferir no clima, tá? Então, desde questões de altitude, ou seja, em que altitude essa região está localizada, latitude, ou seja, a distância dessa região para o Equador, tá? Isso também é um importante fator climático, mas existem outros, como massas de ar, tá? Como correntes marítimas, tá? Como a própria composição, tá? Dos elementos do solo, tá? Ou seja, que vão conferir uma maior ou uma menor absorção de calor. Tá? Todos esses fatores são fatores que interferem no clima de uma determinada região. Vejam vocês, por exemplo, hoje nós estamos sentindo esse frio, tá? Hoje já está até menos, né? Mas essa semana fez bastante frio porque nós estamos sob a influência de uma poderosa massa de ar fria, né? Uma massa de ar polar que está vindo, que veio da Argentina e que avançou para o Brasil, né, de derrubando as temperaturas, e como essa massa de ar frio, e geralmente toda massa de ar frio é seca, ela também reduziu ainda mais a umidade na região, impedindo também que ocorra chuvas. Tá? Então, em regiões onde a gente já estava sofrendo uma forte estiagem, tá? Essa estiagem tende a perdurar um pouco mais de tempo, enquanto essa região estiver sob a influência da massa de ar frio que entrou. Então, eu só estou citando um exemplo de que um dos fatores que interferem no clima na nossa região são as massas de ar. Então, que fique bem claro isso. Fatores climáticos são aqueles fatores que contribuem, que interferem no clima da região. Tá? Já os elementos climáticos, tá? Como o próprio nome diz, são os elementos que compõem o clima de uma região. Tá? Então, seria a característica, o que caracteriza o clima de uma região. Tá? Então, por exemplo, característica e fator, são essa diferença. Então, por exemplo, uma característica do Zé. O Zé é careca. É uma característica do Zé. Né? Agora, o que fez o Zé ser careca? Né? Idade, genética, alunos apurrinhando, podem ser inúmeros fatores. Tá? Agora, uma característica é o Zé ser careca. Então, é basicamente essa diferença. Os elementos tratam-se da característica do clima de uma região, tá? E os fatores são o que fazem com que aquela região tenha aquela característica de clima, tá? Tudo bem? Eu espero que vocês tenham entendido, tá? Então, quais são os fatores mais comuns? Está aqui, ó. Latitude, altitude, albedo, massas de ar, continentalidade, maritimidade, correntes marítimas, vegetação, ação antrópica, ou seja, do ser humano. Tudo isso são fatores que contribuem para o clima de uma região, tá? Fala, Hector, pode falar. Professor, albedo é o quê? Albedo é o quê, né? O albedo, ele é basicamente a capacidade de uma determinada superfície de absorver e refletir calor. Tá? Então, por exemplo, um local, a neve, por exemplo. A neve, ela tem uma capacidade de reflexão muito alta de calor. Né? Então, a espessura de neve de uma região contribui para a diminuição da temperatura daquela região, porque ela vai reter pouco calor. Tá? Agora, por exemplo, uma cidade. Às vezes, você tem um fenômeno chamado ilha de calor, que ocorre geralmente nos grandes centros urbanos. Isso é uma característica do clima, né, daquela cidade, muitas das vezes provocado, tá, por diversos fatores antrópicos, ou seja, fatores que o homem provoca. Um desses fatores é o albedo, que o ser humano acaba alterando naquela região. Tá? Por quê? Porque o asfalto ele absorve muito calor, né? O concreto absorve calor.
tá? E aí você tem todos aqueles vidros dos prédios que acabam funcionando como espelhos, que mantêm a luz do sol ali sendo refletida dentro da cidade. Então, basicamente, o albedo é isso. Eu vou mostrar cada um desses itens aqui, mas espero ter respondido, tá, Hector? Tá? Sim, entendi. Show. Então, olha só, vou falar aqui um pouquinho sobre esses fatores, tá? Dois dos principais fatores climáticos, os que mais interferem no clima de uma determinada região, tá? São a altitude e a latitude, tá? Então, vocês podem ver aqui por esse gráfico aqui, que quanto mais alto você está, né, em uma altitude, tá, mais frio vai ficando. Tá? Por quê? Eu já vi pessoas perguntarem isso, pô, professor, mas eu não entendo esse negócio de você estar mais alto e ficar mais frio, porque teoricamente a gente não está mais perto do sol, não deveria ficar mais quente, né? Essa é uma ideia interessante, né? É uma daquelas ideias que a gente pensa, igual quando, por exemplo, a pessoa pensa, por que o avião caindo, antes do avião cair, a pessoa não pula, né? É só você esperar antes do avião cair, você pular, né? Isso é aquela questão que você só pensa quando você não tem a noção, né, da física do negócio. Né? Não adianta você fazer isso porque você está, é a questão da inércia, você está viajando na velocidade do avião, você só vai se esborrachar no chão, né, na velocidade do avião. Tá? A mesma coisa aqui. Tá? Mas a gente está mais perto do Sol. Sim, mas o Sol está a 150 milhões de quilômetros. 150 milhões de quilômetros. Você está 800 metros, 1.000 metros mais próximo do Sol, é irrelevante. Não faz diferença nenhuma. Tá? O fato aqui é o seguinte, quanto mais alto você está, menor é a superfície, tá, em que o Sol vai aquecer. E vale sempre lembrar, o Sol aquece a atmosfera, principalmente, primeiro, aquecendo a superfície, e a superfície aquecida aquece a atmosfera. Tá? Então, a energia solar, ela atravessa a atmosfera, quando chega na Terra, e atinge o solo. Né? E aí fatores como, por exemplo, o albedo, a composição desse solo, a cor desse solo, vai caracterizar, por exemplo, né, o quanto esse solo vai aquecer o ar em cima dele. Outra questão importante também é o seguinte, a concentração do ar em cima desse solo. A gente viu na última aula que quanto mais alto você vai da atmosfera, mais rarefeita a atmosfera é. Então, consequentemente, menos coisa para ser aquecida se tem, tá? Então, quanto mais alto você vai, na altitude, tá? Menor é a superfície que o Sol aquece e menor é a densidade da atmosfera, né, para ser aquecida. Então, qual é a consequência física desses dois fatores? É a diminuição gradativa da temperatura, tá, daquele lugar. Tá? Então, existe uma tendência de uma redução de 2 graus em média, né, a cada 1.000 metros que você sobe. Tá? Então, se você está, por exemplo, numa região como, por exemplo, a 4.000 metros, como você tem em algumas regiões e algumas cidades, né, da Cordilheira dos Andes, você tem temperaturas baixíssimas, uma densidade atmosférica muito baixa também. Geralmente, você vai ter um ambiente muito seco, tá? Ou seja, porque você tem pouca umidade conseguindo, lespa-mente falando, penetrar nessa região, tá? E aí você vai ter um ambiente seco, frio, né? Muito parecido com regiões polares. Tá? Então, você pode ver aqui nessa imagem, tá, que acima de 4.000 metros, você tem grandes massas de frio, grandes geleiras, muito próximo, muito parecido com o que você tem em latitudes polares, né, acima de 70 graus. Tá? E é interessante, porque a vegetação, gente, ela vai se adaptando ao clima. Tá? Isso é outro ponto muito importante. A vegetação se adapta ao clima. Por quê? Porque a vegetação é caracterizada por seres sésseis, ou seja, seres fixos na Terra. Uma planta não pode, tipo assim, aqui não está batendo muito sol, um lugarzinho ruim, né? Ela pega a raizinha dela e vai andando para outro lugar. Vamos para um lugar que tem mais sol. Não, ela não faz isso, né? Então, as plantas, elas se adaptam à região em que elas estão inseridas ali.
Então, quanto mais alto você vai e menor a quantidade de luz e mais seco é o ambiente, mais você vai vendo presença daquelas plantas, né, tipo coníferas, com folhas, né, adaptadas, né, para você ter menor perda de água, uma proteção maior com o frio, tá? Então, tipo assim, a vegetação, o bioma de uma região se adapta principalmente ao clima. É uma relação dialética, clima-bioma, tá? Porque de vez em quando o bioma também interfere no clima, como a gente vê, por exemplo, em regiões equatoriais, como a Amazônia, tá? Por que você não tem como ter uma Amazônia, por exemplo, no Canadá? Né? Porque a Amazônia, ela é uma região que recebe uma quantidade absurda de energia do Sol, tá? Uma quantidade absurda de energia do Sol, e aí tudo se trata em energia, quanto de energia você recebe, né? Essa energia permite a formação de grandes florestas, árvores que podem chegar a 60 metros, né? Árvores que podem ter folhas enormes. Por quê? Porque você tem luz do Sol batendo o ano todo, essas árvores não precisam perder folhas. Por que elas não precisam perder folhas? Porque não faz frio, né? Não neva. Então, tipo assim, você vai ter aquelas árvores perenes mesmo, aquelas árvores que duram, né, o ano todo, verdinhas, imensas. Isso está relacionado ao quê? À quantidade de luz que aquelas árvores recebem. Paralelo a isso, né, você também tem uma quantidade absurda de chuvas, né? Então, uma planta precisa de quê? De luz do sol e água, tá? Então, se você tem um ambiente muito quente e muito úmido, você vai ter uma imensa floresta ali. Tá? Agora, vale lembrar que na Amazônia existe uma relação também. As plantas, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui. As plantas, muitas das vezes as pessoas não param para pensar nisso, né? Mas como que uma planta ela consegue tirar água do solo, né? Alguém sabe essa? Como que a planta tira a água do solo? Imagina só, eu tenho solo aqui, a água está no solo, tá? E... eu não sei onde está minha canetinha, isso aqui está meio falhando. Vamos ver se vai esse. E aí você tem uma árvore de 60 metros, né? E você tem a copa da árvore. A copa da árvore está a 60 metros acima do nível do solo, tá? E a água tem que sair daqui e ir para as folhas. Como que a planta faz isso? Um de cada vez. Ela é muito fácil, gente. Ela pega um canudinho e puxa assim. Claro que não, né, gente? O que a planta faz, basicamente, é que dentro de cada folha, né, debaixo das folhas, você tem vários estômatos, que são furos mesmos que fazem com que a água vaze por ali, né? O vapor de água vaza por ali, tá? E aí, então, a copa da árvore perde água propositalmente para criar uma pressão negativa, tá? Uma pressão negativa, ou seja, existe uma concentração menor de água na copa da árvore do que tem no solo. Cacete. Não sei onde que... é difícil você dividir sala de aula aqui com outras pessoas. Meu Deus. Então, você tem uma concentração maior de água no solo e você tem uma pressão negativa na copa. E aí, graças a essa diferença de pressão, né, a água que está no solo sobe pelos vasos condutores, tá? Neste caso aqui, o xilema, se eu não me engano, tá? E aí, o que acontece? Você acaba levando a água até a copa. Tá? Pressão negativa. É muito parecido com o que acontece, por exemplo, por capilarização, quando você encosta um guardanapo na água. Você encosta um guardanapo na água, a água começa a subir pelo guardanapo por diferença de pressão. Tá? Só que aqui na árvore, isso é algo produzido, forçado, né? Gasta-se energia, a árvore gasta energia para isso. E ela gera uma grande quantidade de umidade. Esse processo aqui é o que a gente chama de evapotranspiração. Tá? Não sei se vocês já estudaram isso em biologia, mas vão estudar se não estudaram até agora. Tá?
E é engraçado por que eu estou falando isso. Por que eu estou falando de plantas de evapotranspiração? Porque a floresta amazônica, por exemplo, imagina, né, uma imensa floresta com milhões de árvores produzindo evapotranspiração. Elas produzem uma quantidade de umidade atmosférica tão grande que elas acabam alimentando as chuvas daquela região. Então, vejam só, como chove muito na Amazônia, isso permite a formação da floresta amazônica. Mas como você tem a floresta amazônica produzindo umidade, isso faz com que chova, né? Então é o quê? É uma coisa interligada. É uma conexão clima-mata, tá? A floresta amazônica produz tanta umidade, que essa umidade, inclusive, escapa da Amazônia e acaba sendo empurrada por massas de ar para o sudeste. Então, chove aqui, principalmente no verão, tá? Graças a essa umidade que vem da Amazônia, tá? Carregada por massas de ar, a massa equatorial continental que você tem sobre a Amazônia. Tá? E qual é o risco? E isso os cientistas, já tem um bom tempo que os cientistas estão falando isso. Qual é o risco da gente estar transformando a Amazônia em pasto, né? Ou em plantação de soja, mas principalmente para pasto, né? Porque soja você usa lá no cerrado, onde o solo é melhor, tá? Os caras estão empurrando o gado para a Amazônia. Então, eles destroem a Amazônia e constroem pastos lá, ou seja, criam pastos lá. O problema é que você está reduzindo gradativamente esse processo aqui, essa umidade. Então, com o tempo, o que vai acontecer? Vai começar a chover menos aqui. E se chover menos, você tem crise energética, você tem crise de produção de alimento, né? Você tem crise de abastecimento de água nas grandes cidades brasileiras, né? Então, isso os caras falam já há alguns anos. Será que a gente ainda pode continuar usando o tempo futuro para esse caso? Ou será que a gente já não está no tempo errado, já tem que falar no presente? Porque ano após ano nós estamos batendo recorde de períodos de estiagem, né? É aquela questão que eu falei para vocês, é complexo, porque a gente está falando de um supersistema. O clima é um supersistema, tem inúmeros fatores que interferem, tá? Tem inúmeros fatores que interferem no controle de um clima. Então, não é A igual a B, ou igual, não, A gera B, não é uma linha reta, é um caminho sinuoso, tá? Então, os cientistas, eles conseguem o quê? Olha, a gente consegue mostrar aqui que isso aqui pode gerar isso, né? Ou seja, essa ação pode gerar essa consequência, tá? Agora, é fato também que existem outros fatores que interferem nessa consequência, tá? E esse é o problema, né? Principalmente quando a gente não leva muita fé no que a ciência está falando, tá? Porque como são processos longos, quando a merda acontecer, se já não está acontecendo, as pessoas ficam se perguntando, mas por quê? Por que será que isso está acontecendo com a gente? Né? A galera fala que os caras já preveram o negócio lá 20 anos, 30 anos atrás, tá? Beleza. O pessoal aqui, até agora, na histologia vegetal, né? Desculpa, Hector, de eu ter destruído o seu sonho de pular de avião, mas não vai funcionar. Durante muitos anos, também pensei nisso, né? Eu ia responder, mas estava com medo de errar, mas tudo bem, acontece, tá? Então, pessoal, basicamente, a altitude, tá? Ela é um desses fatores que interferem, tá, no clima, mas não só a altitude, a latitude também, né? Então, vocês podem ver aqui, a latitude, zero, o que é latitude zero? A latitude é a sua posição em relação ao Equador, tá? Latitude, longitude. Então, por exemplo, se você está ali no Equador, você está na latitude zero. A partir do momento que você se distancia, vai para o norte ou vai para o sul, a sua latitude começa a aumentar. Qual é a latitude máxima que você pode fazer, né? Qual a latitude máxima que você pode estar? A latitude 90, né? Então, basicamente, quanto mais próximo dos polos você está, maior é a sua latitude, seja para o norte, seja para o sul, tá? E aí que tá. Quando você vai se distanciando do Equador,
isso você vai tendo essa diminuição da temperatura. Por quê, professor? Porque a Terra, né? Imaginem a Terra, tá? Quando ela é atingida pelos raios solares, quanto maior for, né? Quanto mais reto for o ângulo da luz do Sol, quanto mais reto for o ângulo, mais energia a Terra absorve desse raio solar. Então, quanto mais distante do Equador você estiver, maior será a inclinação que esses raios solares vão atingir a superfície da Terra. Consequentemente, menos energia vai ser absorvida. Tá? Então, nos polos, por exemplo, onde a energia, quando bate, ela bate num ângulo muito inclinado, né, os polos recebem uma quantidade absurdamente pequena de energia do Sol. Tá? E graças à inclinação do eixo da Terra, isso também varia de período do ano, né? Ou seja, dependendo da época da estação do ano, você vai receber mais energia do Sol ou menos energia do Sol. Então, essa é basicamente o fator que move as estações do ano. Esses são os fatores que movem as estações do ano, né? O Sol. E o quanto você está inclinado ou não em relação ao Sol. Então, por exemplo, amanhã, eu digo para vocês, amanhã, hoje mesmo, meio-dia, olhem para o Sol, não diretamente, mas olhem mais ou menos para onde o Sol está na abóboda celeste. Vocês vão ver que, teoricamente, meio-dia é o quê? Sol a pino, né? O Sol no zênite, no ponto mais alto, né, da abóboda celeste. Só que vocês vão ver que não vai ser isso que vocês vão observar hoje, né? Quando for meio-dia, vocês vão ver o Sol bem inclinado, né? Por quê? Porque nós estamos inclinados, não é o Sol que está inclinado, nós estamos inclinados em relação ao Sol, porque nós estamos no inverno, nós estamos no máximo da nossa inclinação em relação ao Sol. Qual é a consequência disso? Então, o Sol não vai, né, nos atingir com o máximo de energia possível. Tá? No verão, já acontece diferente. No verão, o Sol está quase sempre a pino. Então, qual é a consequência? Uma quantidade maior de energia sendo atingida pelo solo, né, durante aquele período do ano. E aí é o verão. Tá? Outra consequência da inclinação do eixo da Terra, né, é a questão da duração do dia também. Tá? Então, por exemplo, agora que nós estamos no máximo da inclinação, os dias estão muito mais curtos. Né? Então, está amanhecendo mais tarde, né? Está amanhecendo lá, vocês veem, quase 5 e pouca, quase 6 da manhã, está de noite ainda, né? E você vai ver, quando vai ali pelas 5 horas da tarde, já está escurecendo, né? Eu gosto sempre de falar sobre, por exemplo, quem assistiu Malhação. Não sei se a geração de vocês assistiu Malhação, nem sei se tem Malhação ainda, né? Mas a Malhação sempre passa ali 5h30, mais ou menos, né? Então, dependendo da época do ano que a pessoa assistia a Malhação, né? Você ia assistir Malhação, estava, né, solzão lá fora, né? E dependendo da época do ano, quando você vai assistir Malhação, já está escuro lá fora, né? Isso por quê? Isso está relacionado ao eixo da Terra inclinado. Tá? E digo mais, quanto mais distante do polo você estiver, tá? Porque aqui no Brasil, muitas das vezes, a pessoa passa a vida inteira sem perceber isso, né? Porque, basicamente, a gente está perto do Equador. Então, perto do Equador, que é a região que mais recebe calor e luz o ano todo, essa diferença é mínima ao longo do ano, tá? Então, a gente vê uma diferença muito pequena, tá? Então, no inverno, vai amanhecer 6 horas, né, da manhã e vai anoitecer 5 horas da manhã, 5 horas da tarde. E no verão, verão porrando mesmo, sem horário de verão, né? Porque acabaram com o horário de verão também disso, né? Então, sem horário de verão, no verãozão porrando mesmo, 4h30 da manhã já está amanhecendo, né? E 7h30 da noite está anoitecendo. Tá? Então, é uma diferença que, se você parar para pensar, é até grande, mas ao longo do ano a gente não vai percebendo isso. Onde é que a gente percebe bem isso? Nas latitudes mais elevadas. Então, por exemplo, a Europa, que fica numa latitude bem elevada, né, quase no Círculo Polar Ártico. Parte da Europa é cortada pelo Círculo Polar Ártico, né? Então, você consegue ver bem isso. Tá? Tem regiões na Europa, na Alemanha, por exemplo, no verão, vai anoitecer 10 horas da noite. Né? 3 horas, 4 horas da manhã está amanhecendo. Né? Então, por exemplo, não é raro a gente assistir, quem gosta de assistir jogo da Champions e coisa e tal, vou assistir um joguinho aqui da Champions. Aí são 5 horas da tarde, por causa do fuso horário, eu sento aqui e vou assistir o jogo, tá tardezinha lá na Alemanha. Beleza,
tá de tarde aqui, tá de tarde lá. Mas, na verdade, lá na Alemanha são 10 horas da noite, né? E aqui são 5 horas da tarde. Por que então tá claro lá? Porque é verão. Tá? Então, essa diferença de luminosidade também está relacionada à quantidade de energia que um lugar vai receber e à variação de temperatura. Tá? Por que, que a temperatura varia pouco aqui no Brasil? Varia pouco aqui no Brasil. A gente está morrendo de frio, mas está morrendo de frio porque nós somos fracos para frio. Né? Porque na prática está fazendo agora 20 graus. Porra, é verão em alguns lugares na Europa, né? 20 graus. Tá? A variação de temperatura no Brasil é muito pequena. 20 graus no inverno, 30 graus no verão. Então, uma variação de temperatura muito pequena. Em alguns países temperados, e aí vocês podem ver aqui nesse gráfico, né, as zonas climáticas. Né? As zonas temperadas têm essa característica de uma variação climática muito pequena. As estações, por exemplo, estações do ano, são muito pouco definidas. Tá? O Hector está falando aqui, peraí. As estações do ano, elas acontecem em relação ao eixo da Terra? Eu não lembro. Hector, é isso, tá? As estações do ano só acontecem por 2 motivos, 2 fenômenos, tá? Um é o nosso eixo ser inclinado em relação ao Sol, tá? Isso faz com que determinado hemisfério receba mais luz em relação ao outro, dependendo da época do ano. E outro fenômeno importante nas estações do ano é o movimento de translação, é o movimento da Terra girando em volta do planeta, do Sol. Tá? Porque, por exemplo, aqui é o hemisfério sul. Aqui está o Sol. Então, o hemisfério sul está, né, recebendo luz do Sol diretamente. Tá? Então, a gente está em que época do ano aqui? Tá? A gente está em dezembro, porque é verão no hemisfério sul. No norte, é inverno. Por quê? Porque a luz está batendo de forma inclinada. Esse, aliás, já foi questão de vestibular da USP. Tá? Por que que aqui no Brasil nós comemoramos o Natal com motivos de inverno, né? Sendo que a gente está derretendo no verão? É só maldade com os velhinhos, que a gente coloca eles com roupas de Papai Noel para ver se mata eles logo, né? Muitos poderiam dizer que é isso, né? Até pela nossa consideração que a gente tem, até o coronavírus mostrou isso com a pessoa da terceira idade, né? Mas não é bem por aí, né? A gente comemora o Natal com motivos de inverno, e tem também gente que coloca, mas porque o Papai Noel mora no Polo Norte. Não, não é isso. É porque o Natal é uma festa de inverno no hemisfério norte. Tá? Então, toda vez que está nevando, está frio no hemisfério norte, é Natal. Aqui não, aqui está um calor dos infernos, a gente está, para os mais sortudos, né, curtindo uma praia legal. Tá? Depois de 6 meses, ou seja, meia volta da Terra em volta do Sol, a gente chega numa situação ao contrário. O hemisfério sul está recebendo a luz do Sol de forma inclinada e o hemisfério norte está recebendo luz do Sol diretamente. Tá? Então, é por isso que as estações do ano são invertidas, são alternadas. Tá? Então, voltando à resposta mais completa do negócio do Natal, é também uma questão de dominação cultural também. Ou seja, a gente importou muitas das festas, né, que nós temos, muitos dos nossos feriados são importados de outros países. E o Natal, por ser uma festa importada dessas, a gente acabou mantendo todas aquelas características do Natal do hemisfério norte. Tá? O mais correto aqui era o Papai Noel tá de bermudinha, né? Uma pranchinha de surf e por aí vai. Tá? Então, o que acontece aqui é o seguinte. Hoje, inverno, aqui, nós estamos recebendo menos luz, isso contribui para a queda da temperatura, não muita, porque a gente está perto do Equador, então a temperatura que caiu, mas pouco se comparado a outras regiões, tá? E o norte está sofrendo com um calor terrível, vários países, e a gente já falou aqui sobre a questão do Canadá, o Canadá está literalmente pegando fogo, né? Pela questão da temperatura que o Canadá está sofrendo. Tá? Então, um dos fatores, e aí que eu estou falando, são vários, um dos fatores climáticos que interferem no clima de uma região é essa distância do Equador e o quanto você vai sentir ou não, né, as estações do ano. Então, voltando aqui para o gráfico, tá? Voltando aqui para o slide, essa zona aqui, que é a zona tropical, a zona equatorial,
ela tem como principal característica uma variação de temperatura baixa, tá? Ou seja, é sempre muito quente, até o inverno é relativamente quente, tá? E você vê pouca variação entre as estações do ano. Não sei quanto vocês, mas para mim essa era uma das outras coisas que quando eu era criança, e eu era uma criança esquisita, né? Eu virei um adulto esquisito, mas era mais esquisito quando eu era criança. Eu ficava dizendo, tipo, eu olhava o livro didático, eu abria o livro e dizia assim, porra, nunca vi essa bagaça aqui. Que até hoje você pega um livro didático, principalmente de criança, estações do ano. Aí tem lá o carinha no verão, com um chapéu de sol na praia, esse aqui eu conheço. Aí depois vai lá para o outono, aí tá já um ventinho frio, umas folhinhas caindo, carinha já botando um casaquinho, esse aqui eu já não conheço. Aí depois, inverno, aí tudo cheio de neve, as plantas todas, né, sem folha nenhuma, esse aqui eu nunca vi na minha vida. Né? Aí depois primavera, as flores, o pessoal correndo, né? Esse aqui eu já vi de vez em quando já também. Né? Então, vejam só, a gente não vê as estações do ano bem definidas, por quê? Porque nós estamos na zona tropical, equatorial, né? Onde as estações são pouco definidas, ou seja, já recebe luz do sol praticamente o ano todo. Tá? Aí você tem as zonas temperadas, tanto no norte quanto no sul, aonde as estações são bem definidas. Tá? Você tem as 4 estações bonitinhas, né? E você tem uma variação de temperatura muito grande. Então, você tem verões quentes, como a gente está vendo no Canadá, verão, galera, está torrando mesmo, e você tem invernos muito, muito frios. Tá? Então, é uma variação de temperatura muito grande. Então, por exemplo, na Europa, é comum você ter verões ali que a temperatura bate 30, 32, 33 graus, e invernos que a temperatura bate menos 10, né? Menos 15. Então, é uma variação de temperatura absurda entre verão e inverno. Tá? E no meio disso, você tem as estações do ano de outono, né? Onde as plantas começam a perder folhas, e você tem a primavera, onde as plantas florescem tudo de uma vez. Aliás, essa questão é muito perceptível lá nos países temperados. Né? Eu tive colegas que moraram e que moram em países, né, de regiões temperadas, eles falam, cara, primavera é uma coisa de louco. Por quê? Porque você vai vendo o inverno acabando e está tudo assim, tudo seco, muito frio, as árvores todas secas, mas você vai passando pelas árvores, você já consegue ver os bulbozinhos nascendo. Né? E ele disse que, assim, de um dia para o outro, tipo, você vai dormir, aí no outro dia, quando você acorda, está tudo florido. É o início da primavera. Né? E como que as plantas sabem que é primavera? Né? É muito simples. Né? Elas olham o calendário, e chegou a primavera, vamos florescer. Não, claro que não é isso. Né? O que acontece é que as plantas, elas têm substâncias químicas dentro delas que conseguem, entre aspas, perceber a luminosidade, ou seja, o tempo de luminosidade. Tá? Então, como o dia ele trata-se de luminosidades maiores ou menores, então no verão você tem uma luminosidade grande e no inverno você tem uma luminosidade pequena, tá? As plantas percebem essa diferença de luminosidade ao longo do ano por essas substâncias que elas têm dentro delas. Tá? Então, o que acontece? Quando você está num período do ano em que a luz do sol já atinge uma duração considerável, tá? Essas substâncias elas disparam uma cascata de reações químicas dentro da planta que faz com que as plantas iniciem o processo de florescimento. Tá? Então, aqui no Brasil, isso não acontece. Por que aqui no Brasil não acontece? Porque tem luz do sol o ano todo. Então, as plantas se adaptaram para não perder folhas. Ah, mas eu vi uma planta ali sem folha nenhuma. É porque é uma planta importada, é uma planta que vem de uma zona temperada. Ela acaba se adaptando bem aqui porque tem luz do sol. Né? Agora, de uma forma geral, ela acaba perdendo aquela possibilidade de fazer essa perda de folhas. Ela fica meio doidona. Às vezes você vê no verão uma planta perdendo folha. Né? Por quê? Porque ela não tem aquele controle químico direitinho que ela tem numa zona temperada. Tá? Essas plantas que perdem folhas, se eu não me engano, são as decíduas, eu acho. Biologia tem esse negócio de nome complicado. Tá? Vamos ver se o pessoal fala que estações do ano acontecem em relação ao eixo da Terra. Eu não lembro. É isso, né, Ian? Então, é basicamente isso. Assim mesmo, acho...
que é a translação. Eles jantam de dia, eles jantam de dia, velho. Eu acho que Matheus, o problema não é nem jantar de dia. No Canadá, no Alasca, por exemplo, 11 horas da noite está um solzão. Entendeu? Imagina você dormir com luz do sol. Em alguns lugares, por exemplo, da Noruega, da Dinamarca, você tem o famoso sol da meia-noite. Por quê? Porque o sol vai anoitecer, né? Você anoitece 1 hora da manhã e começa a amanhecer 3 horas, né? Então, tipo assim, você tem basicamente no verão 2 horas de escuro. Né? Imagina você morar num lugar desse. E se você for para os polos, por exemplo, nos polos, dependendo da época do ano, ficam meses sem fazer sol ou meses sem anoitecer. Né? Ou seja, o sol ele simplesmente fica rodando o horizonte. Ele fica rodando o horizonte, nunca chega a pino, né? Ele também nunca desce. Ou seja, imagina aqui o Polo Norte, né? E aqui é o Sol. Então, no verão, o Polo Norte está recebendo luz do Sol o dia inteiro. Então, a Terra está girando, né? A Terra está girando e o Sol simplesmente no horizonte fica girando. Aí ele faz aquele solzinho das 9 horas da manhã, depois desce. Aí ele vai descendo, vai quase se põe, e depois, pegadinho no malandro, sobe de novo. Entendeu? E assim ele fica, né, durante vários dias durante o verão, né? Até 3 meses sem anoitecer. E no inverno fica 3 meses sem amanhecer, né? Então, isso de acordo com o eixo que você está, na latitude que você está, tá? O pessoal diz aqui que 2 horas de sono é o suficiente. Não, não é, tá? Você pode estar praticando isso e você pode estar aguentando isso porque você é jovem, né? Mas daqui a alguns anos você vai ver a situação, como que vai ser legal. Aí eu estou falando por questão própria, tá? Então, pessoal, fechando aqui, tá? Esse slide, eu deixei essa tabelinha aqui para mostrar para vocês, por exemplo, a latitude e as diferenças de temperatura média. Veja você, Belém, que fica praticamente no Equador, tá? Tem temperatura média anual de 26 graus. Tá? Agora, por exemplo, Porto Alegre, tá? Que é uma outra capital aqui, ainda dentro do Brasil, que fica numa latitude 30 graus, olha a temperatura média de Porto Alegre, 20 graus. Tá? Então Porto Alegre é a capital do Brasil mais fria, né? Porque é ela que fica mais ao sul do Brasil. Não, não é. Por que não é? Curitiba é a capital mais fria do Brasil, porque além de ficar bastante ao sul, menos ao sul do que Porto Alegre, é verdade, mas Curitiba fica 1.000 metros acima do nível do mar, né? E aí então a gente juntou, olha que legal, juntou 2 fatores, juntou a latitude com a altitude. Isso, aliás, é danado de cair em vestibular. Os caras pegam 2 cidades, as 2 cidades da mesma latitude, né? Aí uma cidade é super quente e a outra cidade é super fria. Aí os caras, que merda está acontecendo aqui? Aí você tem que olhar, analisar direitinho e provavelmente um dos fatores que interferem bastante nisso é a altitude. Tá? Por exemplo, aqui no meu celular eu gosto de colocar temperaturas de várias cidades do Brasil para ir acompanhando mesmo essas diferenças. Porque como o Brasil é um país imenso, principalmente no sentido norte-sul, tá? Leste-oeste também, tá? Se você pegar o extremo leste e o extremo oeste do Brasil e colocar em linha reta, são 4.000 quilômetros. 4.000 quilômetros. É basicamente de Londres a Moscou, tá? A distância. Então, mas de norte e sul, isso interfere mais, principalmente para a questão climática, porque a gente tem essa diferença de latitude muito grande. A gente tem cidades no Brasil, no hemisfério norte, por exemplo, tá? E nós temos cidades no Brasil no extremo sul do hemisfério sul, né? Ou seja, uma latitude acima de 30. Então, o que acontece? Tem uma diferença absurda de temperatura. E, além disso, você tem também a questão da altitude. Algumas cidades que ficam bem altas. No Brasil, as cidades mais frias, tá, são as cidades que ficam na Serra Catarinense. São Joaquim, né? Por exemplo, São Joaquim é uma das cidades mais frias do Brasil. Por quê? Porque, além de ficar numa região bem ao sul, tá, do nosso país, uma latitude bem ao sul, ela também fica numa altitude muito alta. Né? Ou seja, uma altitude de 1.000 e poucos metros, 1.000, 1.200, 1.400 metros. Então, toda vez que você olha a temperatura, eu tenho no meu celular, a temperatura de São Joaquim, tá? Essa noite, por exemplo, fez menos 2 graus em São Joaquim. Essa noite fez menos 2 graus em São Joaquim.
Tá? Aí eu tenho outra cidade aqui que eu acompanho aqui no meu celular, que é Paragominas, que fica no Pará, por exemplo, uma importante cidade produtora de alumínio, né? Então, essa noite, em Paragominas, estava 28 graus, à noite, 28 graus, né? Então, vejam só a diferença de temperatura no mesmo país, né? Uma temperatura de menos 2 graus numa cidade e 28 graus na outra. E essas diferenças de 30 graus entre uma cidade e outra. E essa temperatura média é assim, tá? A temperatura média é assim, 20, 15 graus, e chega às vezes até 30 graus de diferença entre uma cidade e outra. Por quê? Porque você está falando de fatores diferentes, tá? Outros fatores muito importantes, peraí, vamos lá. Peraí, errei aqui. Outro fator que a gente viu aqui é a questão da maritimidade e da continentalidade. Vejam vocês aqui, ó. Maritimidade está relacionada à proximidade com o mar e continentalidade à distância do mar, né? Por quê? Porque o solo, ele aquece mais rápido, mas ele também perde calor mais rápido. A água não, a água demora para aquecer, mas ela perde o calor lentamente. Então, regiões próximas do mar têm uma variação de temperatura menor do que regiões mais distantes do mar. Tá? Esse é o maior exemplo talvez seja o deserto, um local seco, que durante o dia pode chegar a 40, 50 graus de temperatura, e à noite, frequentemente, cai para temperaturas abaixo de zero. Tá? Por quê? Porque você não tem a presença da água como uma reguladora térmica. Tá? E aí nós temos o albedo, que era o que o pessoal tinha perguntado aí, tá? Ou seja, o albedo é essa questão da diferença, né, de absorção de determinadas superfícies. Então, dependendo da superfície, o albedo vai, né, contribuir para uma região mais fria ou mais quente. E aí, o albedo também tem um papel importante no aquecimento global. Por quê? Como a Terra está esquentando, as calotas polares estão diminuindo. Significa dizer que uma superfície imensa, branca, que refletia quase toda a luz do Sol, está diminuindo. E aí você está substituindo essa área de superfície branca por oceanos, que absorvem calor. Então, vejam vocês, quando a gente fala sobre aquecimento global, alguns desses processos se retroalimentam. Tá? Outro processo que se retroalimenta é o que a gente fala, e isso é importante, tá? É o derretimento da permafrost. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, mas permafrost é o solo congelado que você tem, principalmente na Sibéria, em regiões muito frias. Tá? E dentro desse permafrost, você tem muita matéria orgânica de antigas florestas, de antigos pântanos, né? E aí, então, o que acontece? Com o aquecimento global, o permafrost está derretendo e liberando uma quantidade absurda de gás carbônico, de metano. Alguns cientistas dizem que o aquecimento global é igual você empurrar um carro na beira de uma ladeira. Tá? Então, no início, você vai fazer uma força para o carro começar a andar. Depois, vai chegar um momento na ladeira que o carro vai começar a descer, e aí, mesmo que você pare de empurrar, já era, o carro vai descer com tudo. Tá? O aquecimento global é um processo semelhante. Nós estamos dando gatilho ao alterar o clima da atmosfera, ao alterar a composição da atmosfera, mas as consequências desse gatilho vão gerar fatores que se retroalimentam, como o derretimento das calotas polares e o derretimento do permafrost. E pode chegar um momento, num futuro breve, que mesmo que a gente vire hippies e vá para o mato e fique lá, né, nunca mais consuma nenhum combustível fóssil, mesmo assim, o processo de aquecimento global vai estar fluindo e vai estar acontecendo pelos sistemas de retroalimentação. Tá? Então, correntes oceânicas, pessoal, é um desses fatores também, ou seja, o oceano ele não é aquecido, assim como a Terra, ele não é aquecido de forma uniforme, né? Ou seja, o oceano é mais aquecido no Equador do que nos polos. Consequentemente, isso gera grandes massas de água, tá? Quentes ou frias. Então, por exemplo, no Equador, essas massas de água aquecidas pelo Sol formam correntes de água quente, que tendem a se deslocar para os polos.
E nos polos, os oceanos, como recebem menos luz do Sol, formam grandes massas de água fria, que tendem a ir para o Equador. Então, basicamente, essa diferença de aquecimento dos oceanos mantém os oceanos constantemente circulando pela Terra, e é um sistema que controla a temperatura do planeta, meio parecido com um radiador de um carro, né? Ou seja, um radiador de um carro, você tem um radiador lá na frente, e quando você vai andando, o vento vai batendo ali, né? E esfria a água que está dentro do radiador. Essa água vai para o motor do carro está quente, esquenta a água, né? Ou seja, a água esfria o motor e o motor esquenta a água, né? Depois a água volta para o radiador para ser resfriada. Então, esse é o que a gente chama de sistema de arrefecimento do motor, né? Então, o que acontece? Basicamente, a Terra tem o seu próprio sistema de arrefecimento. Sem os oceanos, para fazer isso, né, você teria uma temperatura absurdamente alta durante o dia e uma temperatura absurdamente baixa durante a noite, né? Então, mesmo na rotação da Terra, nós teríamos uma amplitude térmica absurda, tá? Então, as correntes oceânicas são um desses fatores que controlam a temperatura global e que também, tá, controlam a temperatura de algumas regiões do Brasil e do mundo. Então, por exemplo, o Brasil, é que está pequenininho aqui, né? Eu fiz isso aqui para projetar na parede, mas aqui você tem a famosa corrente do Brasil, né? Que é uma corrente de água quente, tá? Que, de certa forma, mantém as temperaturas das praias brasileiras com águas relativamente quentes, tá? É claro que em algumas regiões isso não funciona, porque eu estou falando, essas setinhas aqui, elas tratam das águas superficiais dos oceanos. O oceano, além dessa mudança e desse movimento superficial, o oceano também tem uma coluna d'água, ou seja, a coluna d'água também tem movimento, tá? Então, por exemplo, quem aqui já foi em Arraial do Cabo, por exemplo? Arraial do Cabo. Alguém aqui já foi em Arraial do Cabo? Alguém aqui já foi em Arraial do Cabo? Cabo Frio? Alguma dessas praias? Pode responder aqui, tá? Por que eu estou falando isso? Eu estou falando aqui da corrente do Brasil, que é uma corrente de água quente, tá? E essa corrente de água quente, ela é muito percebida, por exemplo, nas praias do Nordeste. Mas em praias como Cabo Frio ou Arraial, a gente vê uma outra situação. Lá, o que acontece é um processo de suerguimento de águas oceânicas, né? Ou seja, águas que vêm do fundo do oceano, que acabam subindo pela costa, né? E substituindo as águas da camada superior, tá? Esse suerguimento, esse refluxo de água, acaba fazendo com que águas lá do fundo do oceano, muito, muito frias, atinjam a praia, né? E é por isso que as praias ali, né, de Cabo Frio e Arraial são de águas muito frias. Tá? Por quê? Porque você também tem um movimento na coluna da água dos oceanos. Tá? Aqui, em relação a essa matéria, um assunto que cai muito no vestibular, gente, eu vou falar aqui, você tem correntes oceânicas por vários lugares do mundo, tá? Mas tem duas correntes oceânicas que são importantes porque controlam climas de determinadas regiões e que caem muito no vestibular. A primeira é essas correntes aqui do Oceano Índico. Peraí, deixa eu ver. Do Oceano Índico. Vocês conseguem ver aqui? Por quê? Porque essas correntes aqui controlam o que a gente chama de clima de monções. Não é mansões não, tá? Não é casa grande não, é monções. Tá? O que isso significa? O clima de monções é um clima... Gente, são 10h30 já, tá? Mas eu vou passar um pouquinho da hora para a gente poder encerrar esse assunto hoje, tá? Tudo bem? Vocês concordam? Vocês têm outra coisa para fazer? Falem aí, tá? Não sei se vocês estão acordados ainda, né? Vamos lá. Pessoal, o clima de monções é o seguinte. Eu querendo apagar o negócio com o mouse, né? Clima de monções. Você tem aqui o Oceano Índico. E aqui você tem a Índia. No final da Índia, você tem o Himalaia, né? Por que o clima de monções, apesar de acontecer lá na Ásia,
essa bagaça cai no vestibular aqui no Brasil? Porque é um daqueles conteúdos, tá, que explicam bem tudo isso que ele está falando aqui, de que os fatores são vários, de que os fatores eles se intercalam, que existem, né, interações diversas. Tá? Por quê? Porque eu estou falando de corrente oceânica, eu estou falando de relevo e eu estou falando de interferência no clima. Então, por exemplo, durante determinada época do ano, tá? Tá? Principalmente no verão, tá? Você tem a massa continental sendo mais aquecida, tá? Ou seja, ganha mais temperatura do que a massa de oceano. Tá? Como aqui se ganha mais temperatura, acima dessa massa continental, cria-se uma zona de baixa pressão. Tá? O que é uma zona de baixa pressão? É uma zona em que o ar, por estar mais aquecido, ele fica menos denso, porque quanto mais você esquenta um gás, né, mais ele se agita, né, e mais ele se espalha. Então, ele fica menos denso, se torna, então, uma área de baixa pressão. O oceano, por ser aquecido de forma gradual, mais gradual do que o continente, então leva mais tempo para ficar mais aquecido. Então, o ar em relação ao que está aqui no continente, o ar em cima do oceano, ele acaba sendo um ar mais denso, então uma zona de alta pressão. Tá? Então, você tem uma zona de alta pressão que acaba acumulando bastante umidade da evaporação dos oceanos. Tá? Então, o que acontece? No deslocamento da atmosfera, você vai ter sempre, né, uma zona de alta pressão se deslocando para uma zona de baixa pressão. Imagina, estou descendo a ladeira, que é mais fácil. Né? Então, essa massa de ar acaba se deslocando para o continente, isso no verão, e aí toda essa umidade começa a se acumular em cima, né, da Índia. Por que se acumula em cima da Índia? Porque essa massa de ar está entrando no continente, está indo feliz, continente adentro, e de repente bate de cara com o Himalaia. Ou seja, a cordilheira do Himalaia, a cordilheira, né, formada ali no norte da Índia, acaba sendo uma barreira física contra, né, a manutenção, ou seja, contra o deslocamento da umidade. Então, a umidade vai se acumulando em cima da Índia e durante meses, chove na Índia. Então, isso é o clima de monções, tá? Ou seja, é o acúmulo de umidade provocado pelo Himalaia, tá? Junto com esse deslocamento de atmosfera, tá? Durante o verão. No inverno, as coisas aqui se invertem, né? Ou seja, a massa de ar sobre o continente acaba se tornando uma zona de alta pressão e a massa de ar sobre os oceanos se torna uma zona de baixa pressão. Então, aquela umidade que entrava no continente para de entrar, né? E o Himalaia acaba se tornando uma barreira contra qualquer umidade que venha dos polos, tá? Ou de qualquer outra região. Então, basicamente, durante 6 meses, não chove na Índia. Então, o clima de monções é basicamente essa diferença de um período de chuvas intensas, né, e um período de seca intensa. Né? É interessante porque isso interfere, inclusive, na própria lógica da sociedade indiana, isso interfere na economia indiana. Né? Então, para vocês terem uma ideia, a Índia, né, que é um dos países mais populosos do mundo, vai ser, em breve, o país mais populoso do mundo. Você tem a religião hindu, por exemplo, que é uma religião de ciclo, né? Uma religião que acredita em reencarnação, de renascimento e morte. Isso muito, muito influenciado pelo que o ser humano viu no ambiente em que ele vivia. Porque durante 6 meses
é vida, é comida farta, é a natureza, né, se esbaldando com toda aquela umidade, e durante 6 meses você tem morte, seca, fome, né? Então, assim, é um ciclo eterno que eles observam lá, e isso interferiu, inclusive, na própria criação desse tipo de religião, que é uma das religiões mais praticadas do mundo, né? Apesar de ser só praticada na Índia, a Índia é o país mais populoso do mundo, então, né, tá ali, é a terceira religião mais praticada do mundo, tem mais adeptos do mundo. Tá? Então, pessoal, clima de monções e as interferências que o clima de monções gera aqui com a massa de ar do Oceano Índico é um desses assuntos que caem demais no vestibular. Outro assunto relacionado a correntes oceânicas que cai demais também é a corrente do Golfo. Essa até cai mais, tá? Aqui a corrente do Golfo. O que é a corrente do Golfo? É uma corrente de água quente formada aqui no Golfo do México e que atravessa todo o Atlântico Norte, tá? Inclusive interferindo no clima da Europa. Por exemplo, a Inglaterra fica em uma latitude próxima ao Círculo Polar Ártico. Outras cidades que ficam na mesma latitude, como, por exemplo, as cidades nórdicas, do extremo norte aqui da Alemanha, ou até mesmo as cidades, né, como Moscou, elas têm temperaturas muito mais baixas do que Londres. Né? Mas por quê? Porque Londres acaba recebendo uma grande quantidade de calor proveniente da corrente do Golfo. Tá? Outra consequência desse calor que vem com a corrente do Golfo é o aumento da nebulosidade sobre a Inglaterra. Uma das características mais claras do clima da Inglaterra é de que o tempo todo aquele país está nublado. Né? Assim, eu já conheci pessoas que moraram em Londres e coisa e tal, e eles diziam que você vê um dia azul ou estrelas à noite é uma coisa raríssima. Por quê? Porque é o tempo inteiro nublado. Né? Então, por quê? Porque você tem essa nebulosidade muito intensa, né, o proveniente do oceano, das águas quentes que vêm da corrente do Golfo. Outra questão interessante sobre a corrente do Golfo é de que há alguns séculos atrás, tá, uma grande dispersão de água gelada, ou seja, uma abertura, tá, de geleiras provenientes dos grandes lagos canadenses, tá, elas acabaram interrompendo por alguns anos, né, a ida da corrente do Golfo para a Europa. Tá? Então, isso gerou uma mini era glacial na Europa no final da Idade Média. Tá? Eu estou falando isso por quê? Porque hoje em dia, a Groenlândia, essa massa de terra aqui, ela possui uma grande quantidade de gelo sobre ela. Tá? É importante a gente sempre diferenciar o gelo que está na Terra do gelo que está, por exemplo, no Polo Norte. O gelo que está no Polo Norte já está sobre o oceano. Já está sobre o oceano. Então, é como você, né, botar um gelo boiando num copo d'água. Esse gelo vai derreter e o nível do copo vai continuar o mesmo. Porque você já está contando o peso ali daquela água. Tá? Agora, quando você coloca o gelo, vários gelos, e apoiando no fundo, né, e você coloca o nível de água ali, depois, com o derretimento, o nível sobe. Por quê? Porque aquele gelo não estava já sendo contado pela água. Né? Não estava, o peso dele já não estava sobre a água. Né? A mesma coisa acontece com o gelo que está sobre os continentes, principalmente a Groenlândia, a Antártida. Esse gelo, quando ele derrete, ele vai para o oceano, é uma água nova. Esse gelo interfere, inclusive, no nível dos oceanos. Tá? Mas o problema aqui nem é esse nível dos oceanos. Tá? O problema é que quanto mais se derrete o gelo da Groenlândia, e esse é um processo que está bem acelerado, mais água gelada e água doce entra no Oceano Atlântico Norte. E aí o que acontece? Essa diferença de temperatura e de densidade pode, inclusive, interromper novamente a corrente do Golfo, jogando a Europa inteira para uma nova era glacial. E aí, eu só estou citando esse exemplo, e ele é muito cobrado em vestibular, porque ele é um daqueles casos que refuta, por exemplo, aquela ideia do cara assim... Ah, porra, que aquecimento global é esse que o negócio está mais frio?
tá? Vejam vocês, o aquecimento global, ele, na verdade, altera, né, a dinâmica planetária. Então, essa alteração pode, curiosamente, levar ao frio, ao invés do calor, tá? Então, vejam vocês, por causa do aquecimento global, a Groenlândia está derretendo. O gelo sobre a Groenlândia está derretendo. Por causa do aquecimento global, esse gelo está virando água e essa água está indo para o oceano, né? Por causa do aquecimento global, o oceano vai acabar interrompendo uma importante corrente marítima, que é a corrente do Golfo, que é uma corrente de água quente. E então, por causa do aquecimento global, a consequência possível de acontecer é a Europa mergulhar em anos de temperatura congelante, tá? Por causa do aquecimento global. Então, vejam vocês, essa é uma questão muito importante. É um assunto também muito cobrado em relação, né, à parte de clima. Tá, gente? Conseguiram entender esse negócio? Alguma dúvida? Fale agora ou cale-se para sempre. Pode falar no microfone, tá, gente? Aqui eu já falei um pouquinho sobre essa questão de baixa pressão, né? De alta pressão, já falei um pouquinho sobre esse deslocamento de ar, tá? Aqui é interessante porque eu estou falando sobre as diferentes massas de ar, tá? Assim como as correntes oceânicas, o ar também é aquecido em blocos, né? E ele também pode se deslocar como blocos. E toda vez que você tem um grande bloco de ar com uma temperatura uniforme, com uma densidade uniforme, com uma umidade uniforme, você chama esse bloco de ar de massas de ar, né? Então, de acordo com a época do ano, você pode ter algumas massas de ar que ditam, né, o clima de determinadas regiões. Então, vejam vocês aqui, ó, o Brasil no verão, como ele é atingido por mais sol, você tem essas massas de ar aqui, ó, a massa equatorial atlântica e a massa equatorial continental, tá? Massas, né, de ar muito quentes que comandam a temperatura do planeta. Então, vejam vocês como que essa massa de ar se desloca para regiões até ao sul do Brasil, né? E é nessa onda aqui, gente, que eu falo para vocês que a umidade da Amazônia acaba se deslocando junto com a massa equatorial continental para o sul. A gente até tem um nome para isso, rios voadores. O que são os rios voadores? Os rios voadores são essas grandes blocos de umidade que acabam sendo, né, emitidas, tá, junto com essa massa equatorial. É interessante também sempre lembrar o seguinte, massas equatoriais oceânicas, como a massa equatorial atlântica, são geralmente massas de ar quente. Por quê? Porque elas estão no Equador, são mais aquecidas pelo Sol, e são muito úmidas, porque por estarem no oceano, elas acabam capturando a evaporação, tá, do oceano. Massas continentais tendem a ser secas. Por quê? Porque elas estão sendo aquecidas em continente. Não tem água no continente. Só que a massa equatorial continental no Brasil é uma exceção. Porque como ela fica sobre a Amazônia, e a Amazônia faz a evapotranspiração em grande quantidade, né, ela acaba se tornando uma massa quente e úmida, que acaba se deslocando para o sul e sendo responsável pelas fortes chuvas que acontecem no verão no Brasil. Tá? Conseguem observar aqui? Tudo bem, gente? Entendido? Legal. No inverno, acontece o contrário. No inverno, como a Terra, principalmente o Brasil, está sendo menos aquecido pelo Sol, aí você tem a presença de outras massas de ar dominando o país. Como, por exemplo, a massa tropical atlântica, tá? E a massa polar. Tá? Então, essa massa polar são as famosas frentes frias que vêm da Argentina, porque elas vêm lá dos polos, carregando muito frio, geralmente são muito secas, e quando elas conseguem, lesupamente falando, penetrar no país, elas derrubam as temperaturas no globo inteiro. Tá? Então, inclusive essa massa polar que está hoje interferindo na temperatura do Brasil. Tá? E por isso está frio a rodo. Tá? Beleza? Elas chegam até, né, até mesmo as cidades como Manaus e coisa e tal. Tá? E olha como que a massa equatorial, né, continental aqui, ela tem a sua ação muito restrita
só sobre o período ali a região da Amazônia. Tá? Então, está tudo relacionado à questão de quantidade de luz que uma determinada região recebe e o como, né, aquele ambiente daquela região vai interagir com essa luz, com esse calor. Tá? E no caso do Brasil, é uma tragédia o que a gente tem feito nos últimos anos. E vale lembrar, mais uma vez, isso tem a ver com todos os governos, não só com o governo atual, o como a gente tem destruído, né, a nossa Amazônia, e isso vai gerar consequência direta para a nossa realidade, o nosso cotidiano. Tá? É ponto também, e aí também a gente não pode fugir da crítica. Tá? O atual governo, ele mantém essa questão das queimadas como um projeto governamental. Né? Ele foi eleito com essa promessa, coisas da democracia. Né? Ele falou, nunca escondeu, que para ele, negócio de preservação não tem nada a ver, negócio é ocupar mesmo, tem que desenvolver economia, papapá, né? E, infelizmente, esse discurso ele tem um poder muito grande, principalmente lá na ponta, né? O cara fala besteira aqui, falou besteira, deixa ele. Não, o problema não é ele, o problema é que acontece lá na ponta, né? E não só isso, quando você desarticula também os órgãos que são do governo, como o IBAMA, o ICMBio, né? Porque existe eu tenho colegas que trabalham nesses órgãos, eles dizem, olha, então está desarticulado. Tá? Tipo assim, se eu for fazer meu trabalho, eu sou repreendido. Né? Se eu vou lá e faço, e fiscalizo, e dou uma multa, eu sou errado, né? O fiscal. Então, o que acontece? Tipo assim, sou funcionário público, estou recebendo aqui, já vou ficar quieto aqui no meu canto. E acaba acontecendo isso mesmo. Tá? E, infelizmente, é um projeto atual, né? E isso tem gerado uma consequência que são, né, números de queimadas aumentando em escala, né, absurda. E aí que eu estou falando para vocês, isso é um projeto complicado, é um problema, é um ponto a ser discutido, é um dos pontos que esse governo mais apanha, inclusive mundialmente falando. Né? Agora, como eu falei, outros governos anteriores já passaram por situações complicadas também. Para vocês terem uma ideia, o primeiro ano do governo Lula, 2004, se não me engano, foi um ano recorde de queimadas no Brasil. Né? E aí o que aconteceu? O governo sofreu uma sanção internacional, ou seja, países do mundo inteiro vieram aqui, bateram também, não sei o quê, papapá, né? E aí o governo mudou a sua atitude, porque você também pode, né, falhar, e depois ele mudou sua atitude, e a gente vinha tendo uma melhora significativa no controle e nas leis, na criação de leis, para repreender as queimadas. Tá? Só que aí, como eu falei, a democracia tem dessas coisas. Quando um outro governo veio e prometeu, dizer, olha, eu acho que esse negócio de multa está errado, existe uma indústria de multa, não sei o que, as pessoas compraram essa ideia, né? A gente está hoje colhendo as consequências da decisão do povo. Tá? Aí muita gente diz assim, mas o que os outros países têm a ver com o que o Brasil está fazendo? A floresta é nossa, e se a gente quiser queimar, a gente quer. Não é bem por aí. Né? Vale lembrar, a floresta ela controla o clima do mundo também. Né? Então é óbvio que é um interesse mundial. Assim como a questão das armas nucleares é uma questão de interesse mundial, assim como a questão do petróleo é uma questão de interesse mundial, né? E cada país vai dar o seu pitaco dentro do que ele pode fazer. Né? Então, mais ou menos, essa é a situação que a gente está aqui. É um assunto também bastante complexo e que costuma cair no vestibular por causa da sua complexidade, porque pega meio ambiente, pega climatologia, pega política, pega geopolítica. Então, assim, é um assunto que vocês têm que estar antenados também, tá? Gente, aqui, para acelerar aqui, são os tipos de chuva que a gente pode ter, tá? Geralmente, existem 3 tipos de chuva. A chuva orográfica,essazinha aqui, essa chuva que ocorre por causa de relevo, né, concentração de relevo, é um bom exemplo, são um clima de monções, tá? Ou seja, que acabam ocorrendo chuvas por causa de uma questão do relevo daquele ambiente, tá? A chuva a convectiva é muito característica a chuva convectiva, muito comum no verão. O que é a chuva convectiva? Você tem um dia muito quente, e aí aquele calor gera uma evaporação absurda naquele dia, aquela umidade toda sobe a camadas bem superiores da atmosfera, condensa e cai em forma de uma forte chuva no final da tarde. Né? Isso é a chuva convectiva, é a famosa chuva de verão, que a gente vê, né, acontecendo principalmente no final
né, da tarde nos dias muito quentes de verão. E é interessante, porque depois que chove, pá, e aí depois faz calor de novo. Parece só aquela chuvinha só para dar aquela vaporzinho e você ser, né, cozinhado no vapor, né? E as chuvas frontais são as chuvas que ocorrem pelo choque de frentes, de correntes de ar diferentes, né? Ou seja, geralmente uma frente fria, seca, com temperatura baixa, se choca com uma massa de ar quente e úmida, né? E aí, nesse choque, essa umidade começa a condensar, e aquela chuva que dura vários dias, né? São as chuvas frontais, tá? Gente, e para fechar hoje aqui o nosso assunto, que já são 10h50, né? Vocês são os heróis aí, guerreiros de Jedi, tá? Eu queria só falar um pouquinho sobre os climogramas. Esses gráficos aqui, eles tendem a cair bastante no vestibular. Por quê? Porque, primeiro que o pessoal do vestibular adora gráficos, tá? Porque os gráficos, eles são muito bonitos, porque eles são nossos amigos. Alguns alunos não entendem isso. Ah, mas eu odeio questão com gráfico, eu sempre me lasco, não sei o quê. Gente, gráficos são nossos amigos. Eles têm uma forma de você observá-los. Tá? Primeira coisa que você tem que fazer, né, é entender o que esse gráfico quer te passar. Para você conseguir entender o que esse gráfico quer te passar, você primeiro tem que olhar o título do gráfico. Geralmente, o que o gráfico quer te dizer está no título. Tá? Depois, você tem que olhar o formato, os eixos do gráfico. Tá? Para você entender quais são os elementos que estão sendo analisados naquele gráfico. Depois, olhe a fonte do gráfico, porque a fonte do gráfico também pode te dar alguma resposta, né, na prova. Eu ouso dizer para vocês que toda vez que o gráfico é feoso, né, a questão é fácil. Por quê? Porque quanto mais feio é um gráfico, mais complicado é um gráfico, geralmente a pergunta se atém ao que o gráfico quer te passar. Tá? Quando você está lidando ali com um gráfico mais bonitinho, mais batido, né, geralmente os caras começam a conectar aquela ideia do gráfico a outros conceitos que você tem que conectar. Tá? Então, são questões mais difíceis. Tá? Aqui no caso do climograma, o próprio nome já diz, é um gráfico do clima de uma região. Né? E ele apresenta o quê? Basicamente fatores climáticos? Não, ele não vai apresentar os fatores climáticos, ele vai apresentar os elementos climáticos. Ou seja, o que caracteriza o clima de uma região. Tá? Então, é basicamente a umidade e a temperatura ao longo do ano. Tá? Então, você vai ter sempre aqui, num eixo, a umidade, tá? No outro eixo, a temperatura. Tá? Então, esses dois eixos verticais apresentando umidade e temperatura. Tá? E nesse eixo horizontal aqui, você vai ter a passagem do tempo. Então, geralmente, em forma de meses do ano. Tá? Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho. Tá beleza? Então, a linha representa a temperatura, tá? E essas colunas aqui, a umidade nos meses. Então, como que se tira isso? É simples. Você vai medindo todo dia, né, a temperatura e a umidade. Tá? E aí depois você tira uma média daquele mês. E aí, ao longo do ano, você joga aquilo nesse gráfico aqui. Tá? E aí você vai ter imagens como essas. Tá? E é interessante, porque, como eu estou mostrando aqui para vocês, cada tipo de clima tem um climograma, tá, específico. Então, por exemplo, semiárido. Tá? Você pode ver que as temperaturas são elevadíssimas, na casa dos 37 graus média, tá? E a umidade é muito baixa, ou seja, quase não chove. Então, é um semiárido. Eu poderia dizer, inclusive, em que latitude esse gráfico foi produzido. Ah, professor, como assim? Como você pode saber em que latitude? Eu posso dizer que foi numa latitude próxima do Equador. É um clima equatorial aqui. Não, professor, mas como que você sabe isso? Porque não existe variação de temperatura ao longo do ano. Então, é quente o ano inteiro. Então, como é quente o ano inteiro, não tem aquela questão das estações do ano. Tá? Então, eu estou falando, mas professor, mas peraí, então é claro que tem que ser um local equatorial. Não, tomem cuidado. Eu posso ter um semiárido, por exemplo, no polo. O polo sul, por exemplo, é a região mais árida da Terra. Por que é a região mais árida da Terra? Porque não chove. Mas aí, como que eu vou saber que é o polo norte?
Eu vou olhar a temperatura. Se eu estou vendo aqui um gráfico e a temperatura está mesma linha reta, mas lá embaixo, menos 10 graus, né, a umidade também é quase zero, eu estou dizendo, então isso aqui é um local polar. Tá? Então, as temperaturas vão te indicar, né, e a umidade vai te indicar onde você está. Então, por exemplo, aqui, ó, vamos pensar aqui, uma região de... Aqui não tem nenhum temperado aqui, né? Mas vamos pegar, por exemplo, aqui um tropical de altitude, onde a altitude tem uma interferência muito grande na variação da temperatura, né? Então, veja, ó, que acaba gerando quase um gráfico que seria equivalente a um gráfico de zona temperada, né? Você tem verões muito quentes, tá? Verões muito quentes e invernos muito frios. Tá? Junto com esse verão muito quente, você também tem muita chuva, né? Então, olha a chuva. E aí depois, tá? No inverno, um período de muita seca, um período de estiagem, né? Que é o característico também aqui, ó, das zonas tropicais, tá? Você tem uma variação de temperatura menor, então não é tão grande, né? Quanto uma variação temperada, tá? Mas você tem, né, uma variação de chuva considerável também. Tá? Agora, eu posso dizer que todos esses gráficos aqui são do hemisfério sul e não do hemisfério norte. Eu, cara, professor, peraí, como que eu sei que isso é do hemisfério sul? Bem, gente, eu acabei de falar para vocês, as estações do ano são alternadas, né? Então, a metade do ano é inverno no hemisfério sul. No hemisfério norte, a metade do ano é verão. Então, essas temperaturas aqui seriam invertidas no hemisfério norte. Eu tenho aqui, se eu não me engano, né, aqui exemplos, ó, vejam vocês, como que o gráfico de temperatura é diferente no hemisfério norte, tá, em relação aos gráficos de temperatura no hemisfério sul, tá? E nas zonas equatoriais, você tem uma variação muito pequena. Então, eu consigo, pelo climograma, dizer em que hemisfério eu estou, em dizer que tipo de clima é, né? Ou seja, eu consigo analisar vários fatores do clima de uma região só analisando o clima de uma região, tá? Pessoal, difícil isso? Complicado? Né? Então, fechando e encerrando definitivamente a nossa aula aqui, isso aqui é um assunto que eu vi lá no cronograma do PISM, tá? Tirando, além dos fatores climáticos que interferem no clima normalmente na nossa região, tá? Nós temos, às vezes, alguns desses fatores que são sazonais, ou seja, eles acontecem de tempos em tempos, tá? E um dos fenômenos sazonais mais conhecidos do mundo, tá, é o fenômeno El Niño e o fenômeno La Nina. Tá? O que são esses dois fenômenos? Eles basicamente tratam-se, né, de um processo de aquecimento e resfriamento do Oceano Pacífico, que é o maior corpo contínuo de água do planeta Terra, tá? E dependendo do aquecimento das águas superficiais desse oceano, né, você vai ter toda uma alteração da dinâmica climática do planeta. Então, o El Niño trata-se do aquecimento da água e a La Nina trata-se do inverso, do resfriamento das águas do Pacífico. Tá? E é interessante a gente entender que, muito provavelmente, existem vários estudos que comprovam, não que comprovam, mas que indicam, porque esse ainda é um assunto muito discutido, muito debatido na climatologia, tá? Mas a maioria dos cientistas estão convencidos de que esse fenômeno, o El Niño e a La Nina, que acontecem mais ou menos a cada 7 anos, né, intercalados, eles estão associados a períodos de maior e menor atividade do Sol. Né? Então, quando você tem um período de maior atividade do Sol, porque o Sol ele tem um ciclo de 11 anos. Então, a cada 11 anos, ele tem um ciclo de muita atividade e depois isso é intercalado com um período de menos atividade.
né? Então, o que acontece? A cada 7 anos, coincidentemente, nesses períodos aí, né, de intercalados entre maior ou menor período solar, né, você tem o que a gente chama de fenômeno El Niño e o fenômeno La Nina, tá? E a consequência, ela está diretamente relacionada à dinâmica de chuvas das regiões. Então, vejam vocês a complexidade da questão. Então, por exemplo, anos de El Niño são anos que, normalmente, aqui no Brasil, né, você tem um índice maior de chuvas no hemisfério no Sudeste. Tá? Então, no Sudeste, por exemplo, em anos de El Niño, chove bem mais aqui no Sudeste. Tá? Hoje, nós estamos atravessando a La Nina. Né? Então, também por si só, é um período que já chove menos aqui na nossa região. Então, olha só, como que casou vários fatores para contribuir para essa nossa estiagem histórica. Você está num período de La Nina, que já é um período que chove menos, você tem uma área de superfície cada vez menor da Amazônia, né, que diminui os rios voadores para a nossa região, né, e nós estamos num ano de inverno muito intenso, porque as massas de ar polar estão entrando com bastante, né, intensidade no país. Então, junta-se todos esses fatores, resultado final, né, país sem chover, nossas hidrelétricas baixas, né, a agricultura sofrendo, né? Então, olha só, como que é um assunto complexo, tá, de ser entendido, e gerido é ainda mais complexo. Mas a gente pode ficar seguro porque nós estamos, né, com nosso corpo técnico, governamental muito bem instruído, muito confiante em relação à ciência, né? Então a gente não tem o que se preocupar. Bem, gente, eu acho que, resumidamente, é isso, tá? Tem mais assuntos, como eu estou falando, esse é um assunto que a gente discute um bimestre inteiro, tá? A gente veio aqui, cuspiu em forma de aula em duas semanas. Então, assim, espero que vocês continuem lendo, né? E entrem nos detalhes desses assuntos, porque aí vai facilitar na hora de vocês estudarem lá, de vocês entenderem a prova, tá? Dentro da capacidade de vocês e da condição de vocês de suportar mais uma aula minha, a minha proposta é que semana que vem, né, na sexta-feira, a gente tenha ainda mais uma aula agora para discutir essa questão do tectonismo, tá? E dentro da possibilidade, falar um pouquinho de cartografia também, né? Se eu não me engano, a prova de vocês é quando? Alguém pode me falar? No sábado que vem. No sábado que vem, né? Então, assim, também depende se vocês quiserem, gente, porque também pode ser assim, pô, professor, a prova vai ser sábado, não quero passar sexta-feira aqui estudando, porque eu, por exemplo, no pré-vestibular, quando eu dava aula no pré-vestibular, eu sempre falava, gente, no último dia, antes da prova, é um dia legal de você dar uma descansada, dar uma, né, desbitolada, às vezes ler alguma coisa mais leve, entendeu? Para no outro dia você estar com o seu cérebro bem, né, descansadinho para você queimar ele todinho na prova. Mas, aí então fica a cargo de vocês. Se vocês quiserem, a gente pode ter mais uma aula semana que vem, tá? Para discutir um pouquinho de tectonismo e cartografia. Caso não, eu desejo boa sorte para vocês, tá? Vocês que sabem, tá? O que vocês acham? Podem falar aí agora. Qualquer coisa a gente já acerta aqui a nossa aula para semana que vem. A gente faria no mesmo horário que a gente está fazendo, certo? Na parte da manhã. Exatamente, 9 horas, exatamente. Eu acho que não tem problema não, pessoal. Estou falando aqui no chat que tudo bem também. Tá bom. Então, então pode fechar assim, então, tá? O pessoal que está falando de terça-feira também não tem... Terça eu estou geralmente lançando material lá no Moodle para o pessoal do terceiro ano. Tá? Mas também, dependendo, para mim não seria problema não. Tá? Vocês que sabem. Mas, assim, então vamos fechar assim, vamos fechar aqui. Não fica pesado, né? Sexta-feira, 9 horas, então, a gente fala um pouquinho sobre tectonismo e cartografia, tá bom? Beleza? Combinado, então? Show. Então, gente, boa sexta-feira para vocês, bons estudos e até semana que vem. Tchau, tchau.